Strongest taste, loudest Meu nome é drop, Camila, heaviest eu sou cofundadora do Cinese, que é uma plataforma de aprendizagem livre, e eu tenho estudado e pesquisado muito sobre economia colaborativa, confiança e bens comuns. O que eu tenho observado de mudanças no mundo é que as pessoas têm se conectado cada vez mais para ocupar espaços, solucionar problemas, mudar as próprias vidas de forma independente das grandes instituições, das grandes organizações. A gente não espera mais que venha alguém de cima fazer as coisas por nós. Eu sinto que a gente está cada vez mais protagonista das coisas, protagonista do bairro, das próprias vidas, do espaço, da própria educação. as the need for it has grown, yeah. Eu sinto que a gente está numa fase de transição, especialmente quanto às mitologias fundamentais de humanidade, que são as histórias que a gente se conta. E as duas principais que eu vejo, uma é que nós estamos separados, lutando para prosperar num mundo que é diverso, que é difícil, que é escasso. Então são essas duas coisas, tá? Cada um por si, não tem pra todo mundo. E eu acho que isso desconecta a gente dos outros e desconecta a gente da natureza. Então quando a gente age de forma egoísta, competitiva, na crença de que as coisas são escassas, de fato elas vão ser escassas. E eu acho que a mitologia da escassez, ela tá muito presente na economia, que é minha área de estudo, mas ela perpassa todas as áreas da nossa vida. E não é diferente com as relações. A gente também acredita que não tem afeto pra todo mundo. Tanto nas relações amorosas, quanto em todas as outras relações. E não é à toa que a gente é inseguro, que a gente é ciumento, que a gente é apegado. E se tem uma coisa que claramente não é escassa, é amor. Isso faz com que a gente tenha relações também pouco saudáveis. Porque a gente se apega, a gente quer manter, a gente trata pessoas ou relações como posse. Isso vai corroendo e vai desgastando as relações. Então eu sinto que o entendimento da abundância tem que perpassar todas as áreas da vida. E a gente percebe, quando a gente percebe que tem para todo mundo, existe uma confiança e uma entrega muito forte. E isso é sempre muito mais positivo e muito mais saudável, porque a gente percebe que para acessar o amor daquela pessoa, a gente não precisa ter uma relação estática ou estável, e ela não precisa ser sempre igual. O aprendizado também está na mudança. E se a gente acredita na solidez e que tudo é fixo, e é um pouco contradizer a natureza. Mas o problema é essa ideia de amor posse, de que eu encontrei uma pessoa, ela é minha, eu sou dela, e o amor só é possível neste fluxo e nada mais. Eu sinto que a gente está falando naturalmente de um mundo em que a gente olha amor de uma forma mais fluida mesmo, em que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, é possível amar duas pessoas de jeitos distintos ao mesmo tempo. Eu sinto que o amor genuíno é desejar a felicidade do outro, em qualquer forma que isso seja. Fica muito limitado se eu desejo a felicidade do outro, desde que seja comigo, desde que seja desse jeito, desde que seja nesse formato. É de fato entender que o outro é um ser livre que transita pelo mundo e que ele tem milhares de formas de lidar com os outros, de amar, e saber encontrar um equilíbrio entre você ser um ser livre e outra pessoa ser um ser livre, como a gente quer construir uma vida juntos, para a gente combater a escassez ou combater esse sentimento de posse nas relações. De alguma forma a gente também tem que combater o machismo, porque as mulheres são colocadas num lugar de insegurança, né? Pra gente é muito mais difícil ainda saber se desfazer desses padrões, porque a gente é julgada por estar solteira, a gente é julgada por estar se comprometendo com alguém, a gente é julgada se o nosso relacionamento não é saudável, se a gente escolhe estar com um cara X, com Y. Então é quase como eu encontrei alguém, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa gosta de mim, e isso é a única chance que eu tenho na vida e pronto. A gente muitas vezes também se coloca em competição com as outras mulheres, para os homens bons e casáveis que são tão escassos. Isso tudo é uma mentira. Colabora, não tem muito a troca direta, eu dou pra mim, você dá pra você. Isso é uma troca de valor que é pontual. E aí, se a gente parte pra lógica da abundância, o colaborar tem a ver com confiar que todo mundo vai ter acesso ao que for necessário. Eu entrego pros outros o que eu tenho de melhor e os outros entregam pra mim o que eles têm de melhor. E assim a gente consegue chegar numa economia de fluxo e de abundância. Fazer um paralelo disso com as relações, se a gente ainda tá olhando pelo escasso, quase como se quando eu ganho você perde, se a gente pensa sempre em relações de perde e ganha, é muito difícil de chegar nesse ponto do que é a colaboração de fato, enfim. Nas relações tá nesse lugar de confiança que a gente consegue chegar em um espaço onde o bom pra mim é bom pra você. Então não é que um tem que ceder pra depois o outro ceder. A gente consegue chegar em acordos que sejam melhor pros dois. Enquanto eu tô tentando solucionar um conflito apegada e achando que eu tenho algo a perder, é muito difícil. É muito difícil porque tá cada um, ninguém larga o osso, é quase como se cada um estivesse na defensiva. Por isso que eu acho que a confiança é parte tão importante ingrediente importante nessa história toda.
para fazer parte de qualquer processo desses, eu tenho que ter confiança em mim mesmo, eu tenho que saber quais são as minhas potências, quais são as minhas sombras e meus defeitos, e estar em paz com isso, saber que é isso que eu tenho para entregar para os outros, a parte boa e a parte ruim, e aprender a olhar para o outro de forma mais livre e mais aberta, porque a gente também tem uma capacidade muito forte de congelar as pessoas e achar que conhece elas e ter expectativa de como elas vão se comportar. Se a gente tenta olhar de uma forma mais aberta para as pessoas, é mais fácil confiar, porque o que vem, você não está esperando nada, não tem uma expectativa específica do que vem daquela pessoa. E aí você vai receber o que vier. Conversar, não evitar conflito, trazer os conflitos à tona. Às vezes o mais difícil é a gente se vulnerabilizar e falar o que nos incomoda, que conflito interno está surgindo, ou a gente sempre deixa o elefante branco na sala, né? Então olhar para ele e falar sobre ele é importante. Ainda sobre essas histórias que a gente se conta, que são pervasivas em todas as áreas da vida, de alguma forma elas acabam criando modelos, porque a gente acha que as coisas são escassas e que a gente está competindo uns com os outros, a gente vai criando um modelo de como se organizar, um modelo de como se relacionar. Todas as organizações da sociedade de alguma forma são permeadas por essas histórias, e aí vai de família, escola, empresa, governo. É muito difícil a gente tentar se organizar ou se relacionar de formas que não estão equivalentes aos padrões, porque a gente não sabe como fazer, não tem regras prontas. Mas talvez esse seja o mais importante de todos os desafios. Como começar as coisas do zero? Como construir a partir da tua vontade e da vontade das pessoas que estão se relacionando com você? E sair das caixinhas prontas, porque às vezes elas servem e às vezes elas não servem. E às vezes o problema é menos das pessoas e da relação e mais da caixa. Eu acho que a gente está caminhando para o mundo do não padrão. E ainda que o padrão que a gente conhece hoje siga existindo, ele não é em si um problema. O problema é ele ser a regra, e não mais uma das possibilidades.